Tema de hoje: questão de honra. Ser livre do pecado e alcançar a salvação é apenas uma consequência da redenção. A palavra relata no Antigo Testamento que a redenção fazia parte da lei dos hebreus, estabelecida por Deus através de Moisés. A história de Ruth e Boaz é um exemplo claro. Boaz compra toda a propriedade de Elimeleque, esposo de Noemi, e de seus filhos. Com isso, toma Ruth por esposa, ele oferece a liberdade através da misericórdia. Levítico 25:25 diz: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Então, em primeiro lugar, resgatador. Essa era a forma de redenção da época. As terras eram vendidas temporariamente, apenas em casos de empobrecimento, ou quando por dívida o resgatador, que deveria ser um parente, pagava o valor e agora se tornava dono das terras. Em outros casos, o resgate era feito no jubileu, festa comemorada a cada 50 anos, em que todas as dívidas eram perdoadas, os escravos libertos e toda a propriedade era devolvida a seu dono original. No capítulo 21 de Êxodo, a Bíblia relata que se um hebreu escravizar outro hebreu, deveria ser pelo tempo máximo de 6 anos, ganhando no 7º ano a liberdade. Para aqueles que não eram hebreus, a liberdade era concedida apenas na festa de jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Mas um resgatador poderia assumir a dívida e socorrer o parente que estava em situação de escravidão. Ou seja, agora teria o direito de tornar os devedores seus escravos, mas usaria esse ato com misericórdia e daria liberdade aos seus. Segundo lugar, a redenção através de Jesus. Jesus nos deu redenção. O problema do homem começou com uma dívida que não poderia pagar. Colossenses 2,14 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Nenhum outro seria capaz de pagar a dívida do pecado. Apenas o sangue de Jesus poderia justificar e trazer libertação. Salmos 49:7 diz: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Deus se tornou homem para pagar a dívida da humanidade. Se fez criatura para ser o resgatador, o único preço pelo qual aqueles que creem em seu nome podem ser livres da condenação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem se curvou ao pecado e por isso se tornou escravo de Satanás. Mas Jesus comprou a humanidade, pagou a dívida e agora pertencemos a Deus. Ele é o dono de todo aquele que crê em seu nome. Mas em terceiro e último lugar, mordomia. Somos propriedades exclusivas de Deus. Não apenas o corpo, mas todos os bens foram comprados por Ele. Isso leva ao conceito de mordomia. O dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa, ou seja, aquele que cuida do que não é seu. Em Lucas 12:42, o Senhor pergunta: quem é o mordomo? A quem confiará seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Essa é a expectativa de Deus. Ele espera que seus servos cuidem bem daquilo que Ele confiou, porque pelo sangue houve a redenção da dívida, e agora tudo o que alguém possui é reflexo da confiança que Ele depositou em seu servo. É necessário entender a redenção para viver em honra o senhorio de Deus. Ele pagou a dívida.
e agora somos escravos. Mas o Senhor não vê dessa maneira. Ele convida a um relacionamento de filhos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados ao rudimento do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.